Oi, minha gente, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Lady Killers, da Tori Telfer, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Então, né, finalmente eu acabei de ler Lady Killers, porque assim, pra quem me acompanha lá no Instagram, eu acho que eu estava lendo ele há mais ou menos uns 6 meses, de verdade, assim. Não, acho que foi um pouquinho mais, porque eu lembro que eu comecei, eu acho que em novembro do ano passado e acabei só em junho, enfim. Mas o que acontece? Não é que o livro é ruim, já adianto isso, longe disso. Eu vou contar mais pra frente o porquê, então você tem que assistir um pouquinho. Mas enfim, vamos começar falando primeiro sobre a sinopse dele. O título já ajuda bastante a gente compreender um pouquinho da sinopse, que vai ser histórias de assassinos em série, né? Então a gente tem umas 14 histórias, mais ou menos, umas 14 biografias dessas mulheres que foram assassinas em série. Um ponto importante é que esse livro são assassinas mais antigas. Eu acho que a mais jovem, assim, mais contemporânea, seria de 1910 por aí. É muito antigo, assim, as histórias. São muito antigas as histórias, de verdade. A gente já tem esse primeiro ponto do livro. E aí o que acontece? Na minha opinião, por essa razão de serem crimes mais antigos, a forma e as razões acabam sendo um pouco repetitivas. Por exemplo, se eu pudesse definir o livro em 3 palavras-chave, seria veneno, arsênico, maridos. Sabe? Porque eu senti que as histórias se repetiam nisso, que ela começou a matar os maridos e ela matava por envenenamento, e esse envenenamento geralmente era por arsênico, sabe? E aí foi o que me fez demorar mais pra ler ele, porque eu acabava achando um pouco repetitivo. Não são todos que são assim, eu acho. Eu nem tenho noção de quantos são de fato, mas eu senti isso. Mas assim, a gente tem histórias bem mais assim, creepy e pesadas, sabe? Mais grotescas, mais viscerais, assim, porque veneno, né, a pessoa não tem nenhum ato, assim, que envolva muito sangue, por exemplo, né, mas tem histórias aqui que sim. E aí pronto, a gente vai conhecendo essas mulheres, né, geralmente condessas, pessoas com um poder de dinheiro maior, mas enfim, essa característica não se repete tanto quanto a forma de agir, digamos assim, né? Sobre a edição, a Darkside arrasa sempre. Esse foi o primeiro livro da Darkside que eu comprei com eles mesmo, na editora. Aí veio um kitzinho bem bonitinho. Se vocês... Acho que vocês veem aqui... Ai, meu Deus. Aqui é um Durex. Não sei como é o nome disso, fita. Que veio com kit, aí veio marcadores, enfim, tudo bonitinho. Como eu nunca tinha visto pessoalmente... Eu não sabia que as folhas eram um pouco mais finas, mas super explicado, porque assim, se fosse folha muito grossa, eu acho que o preço de custo ia ser muito mais alto, né? Então ia refletir na gente, consumidor, mas eu gostei bastante dessa edição. Todas as edições da Darkside são bem bonitas de verdade, né? E aí pronto, por dentro ele é assim, sempre nesse padrão Darkside, né? E gostei bastante, assim, da forma estrutural. Sobre o livro, a narrativa é muito boa, de verdade. Por mais que eu tenha demorado 7 meses pra ler. Não foi por conta da narrativa, porque você fica querendo saber o que acontece também na vida dessas mulheres. Mas, foi como eu disse, né? A questão de repetir o modo de agir ficou um pouquinho engessado pra mim. Mas a Tori é bem interessante a forma que ela traz. Porque não é só contando a história. Ela também traz algumas críticas, por exemplo, que questões de machismo, de misoginia, enfim, de situações em que a mulher, pela condição de gênero, é tratada de forma diferente, às vezes pro bem, às vezes pro mal, sabe? Então, assim, tem umas críticas assim que você fica... realmente. E você vê que não mudou tanto assim, sabe? Mas, enfim, eu gostei bastante da narrativa dela, a forma que ela constrói as histórias. E deve ter sido, assim, um trabalho bastante diligente, sabe? De você pesquisar a história, enfim. Tanto é que no final, o livro ele possui também alguns apêndices, uns apêndices bem interessantes. Ela conta como foi esse processo de escrita e também do porquê de serem mais na Europa ou serem mais antigos, sabe? É questões de achar os dados mesmo. Também pra manter a mesma vibe, digamos assim. Pelo menos é isso que eu me lembro. E aí, é bem interessante, de verdade. E aí, assim, tendo explicado isso, eu recomendo, assim, que você leia um por dia ou um por semana. Bem assim, de boa. Mas também assim, se você gostar de ler tudo de uma vez, leia. Só não funcionou muito bem comigo. E aí também, na versão brasileira, a gente tem um outro apêndice, que é esse daqui, só um momento.
Na edição brasileira, a gente tem esse apêndice aqui, que é bastante interessante, que a gente tem mais 14 mulheres. É bem mais resumido, porque, ó, é só uma paginazinha, enfim. E também, assim, nesses apêndices a gente encontra indicações de filmes, indicações de música, indicações de livros, séries, enfim. Gostei bastante dessa leitura. É, assim, como foi um processo muito longo e eu não gravei, nem escrevi no Scooby, eu não estou lembrando, assim, muito de detalhes. Lembro, assim, que as últimas 3 histórias me prenderam bastante e que em alguns momentos eu precisava, assim, respirar, porque eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas são capazes disso, sabe? É muito... eu não sei nem o que falar, é como se fosse muito doido. Vou botar assim, bem chulo mesmo, mas é muito doido. Eu não consigo entender muito bem, mas também eu não sou da psicologia nem nada, né? Sou do direito. E aí também eu fiz algumas marcações, geralmente referente a essas críticas, sabe? Em relação a gênero. Deixa eu ver se eu encontro um aqui fácil. Por exemplo, tem um aqui que a gente diz assim: ela viu o casamento e a maternidade como formas de aprisionamento, mas também como maneiras de se salvar. Assim, seus métodos eram cíclicos a ponto de atingir a loucura. Enfim, a gente tem muito esse questionamento sobre elas serem acusadas de bruxarias, de serem mães e que não queriam ser mães, que não queriam se casar, mas aí não podiam ter seu próprio dinheiro porque teria que ser uma propriedade do marido. E eu não quero com isso justificar nada que elas fizeram, mas que talvez tenha havido uma influência externa também, sabe? Da sociedade mesmo da época. Enfim, são questões assim pra gente ir divagando, sabe? É bem incômodo algumas histórias, mas enfim, é um livro que eu recomendo. Assim, é um livro que eu recomendo, embora você saiba, né, que o tema que vai se tratar é um tema que talvez não seja pra todo mundo, né? Porque nem todo mundo gosta de saber sobre serial killers e... enfim, eu acho interessante porque a gente sempre conhece serial killers homens, então esse livro meio que supra essa nossa falta. E há outro ponto também, porque ela fala assim que até nesses casos a mulher é subnotificada, porque tinha uma que tava fazendo na mesma época que o Jack, vocês sabem quem, que se eu falar, acho que o YouTube barra, porque, né, fala sobre tripas, enfim. Esse Jack, e a gente simplesmente não sabe a história dessa mulher, mas a gente conhece a história do Jack de cabo a rabo, sabe? Então tem esse apagamento até nessas situações mais graves, o que é bastante estranho, né, de se pensar que a mulher é apagada até quando ela comete assassinato. Enfim, mas não é esse o ponto que... E não vou me aprofundar muito nisso, acho que vamos ter outras oportunidades de debater mais sobre questões de gênero. Mas enfim, né, são questionamentos válidos para serem refletidos, né? A gente se questionar até que ponto há um apagamento da história da mulher. E que eu acho importante pontuar é isso, eu gostei bastante do livro, embora eu tenha demorado mais de 6 meses para ler, eu já expliquei. Isso não significa que o livro é ruim, na verdade é sensacional, a escrita dela é ótima. E também da edição brasileira, que teve esses apêndices, esse apêndice a mais, né? Então a gente tem, na verdade, 28 mulheres. E os apêndices da edição normal mesmo, né? Com todas as indicações, enfim. Muito bom, de verdade. Recomendo bastante. Então é isso. A gente se vê na próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve, envia pros seus amigos, comenta aqui embaixo. Se você tiver interesse em comprar o livro, vou deixar aqui o link da Amazon pra você comprar. E assim ajudar um pouquinho o canal. E é isso. Até a próxima aí. Tchau, tchau.